Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema. Iremos a partir de agora dar início a mais uma aula do curso médio em Teologia, desta feita estudando as dispensações bíblicas. Porém, eu quero me dirigir, antes de tudo, a você que tem acompanhado as nossas aulas e ainda não é um inscrito no canal da Escola Teológica Shema. Tire este momento para clicar em inscreva-se, seja um inscrito da Escola Teológica Shema. Se tem sido abençoado com o nosso conteúdo também, dê aí o seu like, o seu joinha, porque nos ajudará a que esse conteúdo seja espalhado pela rede. Faça algum comentário, tire alguma dúvida, faça alguma pergunta, além de compartilhar esse vídeo para nos ajudar a alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu quero ainda me dirigir a você que deseja fazer um curso teológico de qualidade à distância e ainda está procurando por um. Entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aparecendo agora no vídeo e eu tenho certeza que nós poderemos ajudá-lo a fazer um curso teológico de qualidade que irá abençoar a sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula de dispensações bíblicas. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, dar início à nossa aula dessa noite, segunda aula de dispensações bíblicas. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, por mais uma vez nos permitir chegar à tua casa, por mais uma vez nos dar, ó Deus, a bênção, a graça de nos reunir com o teu povo, os teus servos, e podermos juntos desfrutar do aprendizado da tua palavra. Alimenta, ó Deus, a nossa alma, fale a cada coração, que saiamos ao término de mais esta aula, abençoados, edificados, fortalecidos, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos a ti, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na aula passada, que foi a primeira aula, ou a introdução às dispensações bíblicas, nós dedicamos aqui um tempo extremamente precioso, assim eu considero, para nos debruçarmos sobre as várias divisões do cânon sagrado que vão para além das dispensações bíblicas. Ou seja, essas subdivisões, elas se encontram dentro do escopo das dispensações bíblicas. Me refiro apenas aqui a título de recordação aos tempos dos gentios, a este grupo de pessoas que são os gentios, a igreja, os judeus. Falamos sobre os séculos antediluviano, século presente, século vindouro. Falamos um pouco sobre a expressão dia, que às vezes a Bíblia se utiliza, mas não é literalmente um dia de 24 horas. Dentro de cada respectivo contexto profético, a expressão dia pode significar um dia de 7 anos, o dia do Senhor, um dia menor até do que propriamente 24 horas, como o dia de Cristo, que é o momento do arrebatamento da igreja. Falamos ainda de algumas divisões relacionadas com a humanidade, de Adão até Abraão. Nós tínhamos apenas a humanidade, por assim dizer, não tínhamos nenhuma separação, todos eram gentios. A partir da escolha de Abraão, nós temos aí a divisão entre judeus ou hebreus e gentios. Você percebe que a Bíblia, que é um livro que contém 66 livros, 1189 capítulos, só para que a gente analise essa divisão por capítulos, de 1189 capítulos, do capítulo 1 ao 11 da Bíblia, nós temos informações sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade como um todo. A partir do capítulo 12 até o Apocalipse 22, Gênesis 12 até o Apocalipse 22, basicamente a história gira em torno do relacionamento entre Deus e os descendentes de Abraão. A escolha de Abraão, aí vem seus descendentes, Isaac, Jacó, Israel, as 12 tribos,
e aí você vai até o Apocalipse 22, basicamente vendo a história, né, do relacionamento entre Deus e a humanidade, e na verdade girar em torno da história do relacionamento entre Deus e esse povo que ele escolheu. É claro que a partir do nascimento da igreja, a coisa muda de figura. Atos dos Apóstolos, as epístolas, são dirigidas à igreja, que é formada de judeus e gentios, mas basicamente a igreja é formada por judeus, os líderes da igreja são judeus, os apóstolos são judeus, o apóstolo Paulo é judeu. À exceção de Lucas, os aproximadamente 40 autores da Bíblia, todos judeus. Então essa divisão também é extremamente importante, necessária de se considerar. Apenas lembrando, e aí então nós fizemos todo esse retrospecto, citamos brevemente as 7 dispensações, citamos brevemente os seus respectivos inícios e fim, os eventos que marcam ou que demarcam o início e os juízos que caracterizam o fim de cada uma das dispensações. E a partir de hoje passaremos a falar propriamente ou especificamente das dispensações. Naturalmente que ocasionalmente nós vamos lançar mão também de algumas subdivisões dentro delas, mas a partir de agora eu diria o nosso olhar volta-se para o relacionamento entre Deus e o homem, a partir desta revelação que Deus dá ao homem. Por quê? Porque uma dispensação é um período de tempo em que Deus e o homem se relacionam mediante a uma revelação que Deus lhe confere. Começando pela inocência. Aqui está uma imagem assim, que remete a um jardim, um belo jardim. Página 97. Eu vou, para a gente facilitar aqui a nossa divisão do tempo da aula, eu vou fazer a leitura de todo o conteúdo que está no nosso material didático, vou anunciar aqueles pontos que devem ser destacados, porque voltarei a eles a partir dos slides, mas para que nós não fiquemos aí no material e no slide, nós vamos cumprir aqui todo o conteúdo do material e depois a gente se dedica aos adendos preparados para a aula de hoje. Repito, página 97, dispensação da inocência. Esta dispensação teve uma duração desconhecida. Embora saibamos quando ela começou através dos textos de Gênesis 1, 26 e 2, 7, e quando findou mediante o texto de Gênesis 3, 23 e 24, porém, quantos anos durou esta dispensação ainda é algo em cogitação pelos exegetas, que, segundo tudo indica, ainda estão longe de defini-la. Geralmente, esta primeira dispensação é chamada de inocência. Embora este termo não seja pleno para descrever a condição de Adão antes da queda, talvez seja a melhor palavra única. Adão não foi criado apenas inocente, mas com uma santidade positiva que o capacitava a ter comunhão face a face com Deus. Nevin é um escritor, um teólogo, sugeriu que a chamasse de dispensação da liberdade. Dispensação da liberdade. A palavra liberdade realmente caracteriza um homem antes que se tornasse escravo do pecado. E no que uma criatura possa ter liberdade, Adão a possuía antes de o pecado escravizar sua vontade. Claro que daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui uma consideração profunda sobre essa mudança da condição de plena liberdade para a condição de escravo, em virtude do pecado. Então, de liberdade a escravo. Nesse período, a pessoa-chave era Adão. Na verdade, devemos chamá-la de dispensação para Adão, como todas as dispensações são, do ponto de vista humano, mordomias. Suas responsabilidades eram cuidar do jardim e não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falhou
a prova quanto a comer. E como resultado, juízos de longo alcance foram pronunciados sobre ele, sua esposa, a humanidade, a serpente e a criação. Ao mesmo tempo em que Deus pronunciou o juízo, ele também graciosamente interveio, prometendo um redentor, e fez provisão imediata para aceitar Adão e Eva em sua condição de pecadores diante de Deus. Então, claro, também, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os efeitos negativos da entrada do pecado na esfera humana para toda a humanidade. O pecado de Adão não atingiu apenas Adão, não foi uma catástrofe apenas no jardim, foi uma catástrofe que atingiu todos os descendentes de Adão, portanto toda a humanidade. Não à toa, entre os teólogos, há quase que uma unanimidade em afirmar que este dia, o dia do pecado, foi a maior tragédia da história da humanidade. Se nós pensarmos em tragédias que acometeram a humanidade ao longo de sua história, nós poderíamos aqui citar guerras, genocídios, por aí vai, maldades incontáveis. Porém, todas essas que você puder pensar aí em holocausto, pensar aí em mortandades em massa, tudo que você puder pensar de maldade que tem afetado a raça humana, tudo isso aí não passam de galhos. Estamos falando da raiz, que é o pecado. Estamos falando da origem, que é o pecado. Tudo isso aí só existe porque o pecado passou a existir, porque o pecado afetou a raça humana. Então, tudo mais é consequência do pecado. De maneira que, repito, a maior tragédia na história da humanidade, sem dúvidas, foi a entrada do pecado. E, daqui a pouquinho, também consideraremos o fato de que, apesar do juízo ter sido decretado sobre Adão, sobre Eva, sobre a humanidade, sobre a criação, sobre a serpente, mas também ali uma palavra de graça por parte do próprio Deus, que apontou o caminho da redenção. Mais ou menos assim, quem criou o problema foi o homem, mas quem está dando a solução para o problema gerado pelo homem é Deus. Via de regra, quem cria o problema tem que se virar para resolvê-lo, mas Deus sabe que o homem criou um problema tão grande que ele não tem condições de resolvê-lo. E Deus aponta o problema, Deus mostra o problema, até porque a partir da entrada do pecado eles tomam consciência. Eu vou falar especialmente quando entrarmos na dispensação da consciência, mas eles tomam consciência, eles precisam assumir responsabilidades, eles têm que sofrer as consequências, mas Deus sabe que eles não têm condição de prover a solução, a restauração. Então, ali mesmo, no momento da decretação do juízo, Deus também dá uma palavra graciosa, uma palavra de esperança, uma palavra de restauração e provisão imediata. Veja aí as duas últimas linhas. Deus interveio graciosamente, prometendo um redentor, fez provisão imediata para aceitar Adão e Eva em sua condição de pecadores diante de Deus. Deus profetizou uma restauração futura definitiva, mas também providenciou uma solução imediata. Estou aqui me detendo em ler todo o conteúdo, fazendo algumas considerações, eu vou voltar a elas. Prosseguindo aí, de modo estranho, o dispensacionalismo progressivo não inclui esta dispensação em seu esquema, mas inicia as dispensações com a entrada do pecado na raça humana. Apenas uma nota aí para considerar uma outra vertente teológica de interpretação das dispensações. Prosseguindo, letra A. Quais eram os privilégios especiais outorgados por Deus ao homem na dispensação da inocência? Veja aí, em primeiro lugar, o homem, imagem e semelhança de Deus, privilégio. Um homem, indivíduo consciente e sábio. Eu vou falar dessa consciência também na inocência, não confundir essa consciência com a consciência já na dispensação da consciência, mas o homem desde sempre teve consciência.
3. O homem tem um intelecto vocacional capaz de selecionar o que lhe é próprio. 4. O homem é dotado de uma natureza sensitiva, capaz de se emocionar. 5. O homem é dotado do direito de exercer livre-arbítrio. Então, liberdade, não é a dispensação da liberdade. O homem tem a liberdade de fazer as escolhas, e toda a liberdade de escolher acarreta a responsabilidade de arcar com as consequências das escolhas. Nota: isto implicava em responsabilidade pessoal, moral, de manter em plena evidência, através do exercício desses privilégios, a imagem e semelhança de Deus, e bem assim, em permanecer em direta e íntima comunhão com seu Criador. Então a gente acabou de elencar as benesses, os privilégios dos quais o homem desfrutava na dispensação da inocência. Mas destacamos que tudo isso implicava, ou tudo isso estava condicionado à manutenção da comunhão, santidade positiva, que por sua vez estava condicionada à manutenção da obediência à revelação que Deus havia entregue ao homem. Letra B. A vontade de Deus expressa ao homem consistia em que ele... Aqui está a base da dispensação, porque, vou repetir mais uma vez, o conceito de dispensação. É um período de tempo que o homem é provado com respeito a uma revelação recebida da parte de Deus. Então, se ele vai ser obediente, a dispensação permanece, continua, se estende, o relacionamento está bem. Vamos lembrar da semana passada, uma dispensação, né? Um período de tempo, um período de... Obrigado, pastor. É um período de relacionamento, de harmonia, que pode ser afetado se houver quebra da aliança por uma das partes. É claro, Deus jamais quebrará a sua parte na aliança, então as dispensações, todas elas se encerraram, porque o homem, a outra parte da aliança, foi quem quebrou, foi quem falhou na sua responsabilidade. Então o relacionamento flui bem, se o homem está em obediência, e a consequência, que é o juízo, se manifesta se porventura o homem vir a desobedecer, vir a falhar. Então aqui está a base. Qual foi a revelação de Deus? Qual foi a vontade expressa de Deus para o homem na dispensação da inocência? Deus deu ao homem a responsabilidade e a autoridade plena para dominar sobre a criação. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, com mais detalhes. Deus deu ao homem a responsabilidade e a capacidade de se multiplicar e perpetuar a própria espécie. Ora, não é por acaso que os mais de 7 bilhões de habitantes do planeta Terra que estão, Adão se multiplicou. Deus deu a ele essa responsabilidade e esta capacidade. Terceiro, lavrar e guardar o jardim do Éden. Eu disse semana passada um conceito que nós devemos ter: oikonomia, né? Dispensação é oikonomia, é a organização, a administração, a gerência de uma casa. Esta casa que Deus criou e colocou Adão para administrar, gerenciar, cuidar, zelar. Esta casa é o planeta Terra. Então Adão é um mordomo. Deus deu a ele um ambiente maravilhoso, um ambiente perfeito, um ambiente que ele tinha tudo o que precisava e, por que não dizer, até muito mais do que precisava. Mas ele tinha responsabilidade: cuidar, zelar, lavrar, guardar. E ponto auge aqui, a vontade revelada de Deus ao homem é que o homem não comesse
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aí está. Vamos para a letra C, vamos falar um pouco sobre esse ambiente ideal outorgado ao homem por Deus. Olha que ambiente, tudo nele era bom, havia nele plena abundância do necessário. Não bastasse isso, o homem gozava da assistência divina. Como assim a assistência divina? Vamos pegar assim mais ou menos, a título de exemplo, quando Davi peca, comete aquele pecado, o adultério, o homicídio do então esposo de Batseba, Urias, e aí aproximadamente um ano depois Deus envia o profeta Natã à casa de Davi, que lhe conta aquela parábola para que o senso de justiça de Davi fosse despertado, aguçado. O homem rico, o homem que tinha só uma ovelhinha, o rico recebe um visitante, não pega das suas ovelhas, vai lá e pega a ovelhinha daquele seu vizinho que só tinha ela, tinha um cuidado, um carinho, um amor, um apego, dormia com ele, suas filhas, né, abraçavam, e esse homem rico vai lá, arranca daquele homem, e então mata e faz o almoço, o jantar, enfim, a refeição, o banquete para receber o visitante. Aí o Davi, então, seu senso de justiça é aguçado, ele disse que tal homem era digno de morte. E aí Deus vai, por intermédio do profeta, dizer: tu é este homem. Aí Deus começa a dizer: olha, eu te encontrei lá atrás das malhadas, eu te encontrei cuidando das ovelhas, te encontrei lá no pasto, esquecido, abandonado, e o que eu fiz por ti? Eu te dei o trono, te dei o reino, te dei as mulheres do reino. E Deus vai dizer assim: se você achasse que isso era pouco, eu acrescentaria mais, era só pedir. Se você ainda achasse que isso estava pouco, eu poderia fazer muito mais por você, bastava você pedir. Mas ao invés de buscar de mim aquilo que você está sentindo falta, você preferiu seguir esse caminho escuso, né, pecaminoso, para atender uma luxúria pessoal. Então seria aqui essa assistência. Adão não tem absolutamente falta de nada, tudo que ele necessita tem abundância. Mas se por um acaso ele viesse a julgar, imaginar que ele tem falta de alguma coisa, ele tem a fonte de tudo, ele tem acesso direto àquele que é a fonte de tudo. Então ele usufruía da assistência constante de Deus. O homem submetido à prova, claro, o homem precisa ser submetido à prova. A dúvida, nós vamos falar bastante aqui no pecado, né? Na queda, a dúvida, a insinuação malévola, a queda, e aí vem os passos da queda: a concupiscência dos olhos, que é a beleza, a concupiscência da carne, a gulodice, a soberba da vida, a ganância por grandeza, orgulho, etc. Vou voltar daqui a pouco. Letra E: quais foram os resultados imediatos da queda do homem? Primeiro, Adão perde o governo. Olha lá na letra B, número 1. Letra B, a vontade de Deus, que ele dominasse sobre tudo. Na letra E, número 1, ele perde agora o governo. Ao invés de governar, ele é governado, tornou-se escravo. Número 2, entregou seus direitos de domínio ao diabo. O pecado abriu a porta para que o diabo pudesse entrar e exercer agora o domínio, o controle. 3, o diabo torna-se o príncipe deste mundo, não o dono. É um regente, assim como Adão não era o dono, era o mordomo. E agora Satanás encontra uma brecha, uma legalidade para entrar e então começar a dominar, ainda que de forma ilegítima, mas ele exerce o domínio, porque ele foi dado a legalidade por conta do pecado, e ele opera através do pecado. O diabo se torna o Deus, com D minúsculo, deste século. Ele é o mais adorado, o mais buscado, o mais reverenciado. Ah, mas as pessoas são como é que se diz, satanistas? Não, irmão, porque não tem 3 caminhos, tem 2. Quem não está com Deus, está adorando o Deus desse século. As pessoas podem adorar o Deus desse século, o diabo, e ele pouco está se
se preocupando se as pessoas vão adorá-lo, construindo um templo para ele, fazendo lá uma imagem dele, se autoproclamando satanista, adorador de Satanás, vestindo aquelas vestes pretas, crucifixos invertidos, fazendo todos aqueles rituais malignos. Ele pouco está se importando. Se muitos fizerem isso, ok. Mas se as pessoas preferirem seguir a Buda, não tem problema, seguirem aí a Maomé, a Alá, na verdade é um nome para Deus, mas que eles entendem de outra forma, não importa. Se as pessoas, ou mesmo estão seguindo o ateísmo, não importa. No final das contas vão levar ao mesmo inferno, vai levar ao mesmo destino eterno de perdição. Então, de certa maneira, o mundo está cheio de seguidores de Satanás, diretos ou indiretos, e Adão torna-se indesculpável. Consequências do fracasso humano. Para encerrar a parte aqui nossa do material e a gente começar a destrinchar aqui nos slides. Olha as consequências. Primeira, a imediata, a que se manifestou automaticamente após o pecado: morte espiritual, separação de Deus. Deus é o manancial da vida, nele está a vida. Adão morreu em pecados, tornou-se filho da ira e, consequentemente, filho do diabo. Segunda consequência, morte física, que vem posterior à espiritual. Muitos imaginam, ele pecou e não morreu, porque imaginava que a morte física seria o primeiro castigo imediato do pecado. Não, o primeiro foi a morte espiritual, depois a física, e aí depois a morte eterna, que é posterior à morte física em pecados. Finalmente, os efeitos colaterais: a corrupção da imagem e semelhança de Deus, esta ficou pervertida. Segue-se aí as várias referências, nós vamos fazer menção a algumas delas aqui. E a imagem e semelhança de Deus só podem voltar a ser realidade no homem mediante o quê? Regeneração, nova criação, novo nascimento. Pois bem, preparados, caneta na mão, marca-texto, vamos lá, vamos escrever, porque hoje eu escrevi muito, desde cedo estou anotando, aliás, digitando mais propriamente. Vamos começar do começo, da criação do homem. Terminamos falando de imagem e semelhança. Como a gente vai destacar bastante a imagem e semelhança e as consequências do pecado sobre a imagem e semelhança de Deus posta no homem no ato da criação, então eu quero lembrá-los do que estudamos lá em antropologia bíblica e também em ramartiologia. Qual é o conceito de imagem e semelhança? Não é uma imagem e semelhança física, não significa que Deus criou o homem refletindo nele a sua imagem física, externa, exterior, até porque Deus não tem uma imagem exterior, ele é espírito. E aí, segundo o comentário bíblico Bicon, podemos entender por imagem e semelhança o seguinte: pela ordem. Em primeiro lugar, o homem foi criado um ser espiritual. Como Deus é espiritual, o homem foi criado um ser espiritual com aptidão para a imortalidade, pronto para viver para sempre. Eu não vou usar aqui o conceito de eterno, até porque o conceito de eterno é sem início e sem fim. O homem tem início, mas tinha aptidão para viver para sempre. Vamos pensar na eternidade futura, né? Eternidade futura. Em segundo lugar, imagem e semelhança de Deus impressa no homem no ato da criação implica em um ser moral que tem a semelhança de Deus. Então, é a moralidade, é o caráter. Vamos pensar aqui em alguns adjetivos do caráter divino. Deus é santo, o homem foi criado santo. Deus é a verdade, o homem foi criado com a verdade. Falando de
características morais, né? Estou falando do caráter. Deus é justo, o homem foi criado justo. Deus é perfeito, o homem tinha a sua perfeição humana. Não foi criado com imperfeição, foi criado com a perfeição humana. E isso é interessante até porque a famigerada teoria da evolução ensina, e não passa de teoria, que foi inclusive desfeita pelo próprio formulador da mesma, o Charles Darwin, mas depois era tarde demais. Mas segundo a referida teoria, o homem ele passa a existir como fruto da evolução de seres inferiores, evoluindo até chegar à condição superior de ser humano, Homo sapiens. Então vê lá o Australopithecus, tem algum parente dele aqui? Do Australopithecus, o Neandertal de não sei das quantas, e por aí vai. E aí, então, segundo a teoria, o homem veio evoluindo. Na verdade, a Bíblia não fala de teoria da evolução. A Bíblia fala da verdade, da lei, do fato da involução. O homem não veio de seres inferiores e evoluiu a um ser superior. O homem foi criado superior e vem só evoluindo. A gente está cada vez mais distante do que éramos quando representados por Adão lá no Éden. Então não há evolução, há involução no caráter, na moral, na espiritualidade, na intelectualidade, que é a capacidade de razão e de governo. Então Deus transmitiu ao homem também essa capacidade intelectual, essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de tomar decisões. Inclusive lhe deu o livre-arbítrio. Então, lembrando, isso aqui é a imagem e semelhança de Deus posta no homem no ato da criação. Espiritualidade com aptidão para a imortalidade, a moralidade de Deus, o caráter, as virtudes morais de Deus impressas no homem e também a sua intelectualidade, sua capacidade cognitiva. Os pais da igreja entendiam que a imagem e semelhança de Deus no homem seria justamente conjunto de características morais e espirituais que o levam a ser santo. Então foi isso aqui que foi duramente atingido pelo pecado. Esse conjunto de características morais que tornava o homem a semelhança de Deus nesse aspecto. A imagem de Deus presente nos homens e nas mulheres foi desfigurado pelo pecado. E aí eu destaquei, mas por meio da fé em Cristo e da submissão à obra do Espírito Santo, os cristãos podem ter a natureza divina renovada dentro de si. Vamos relembrar também esse processo. Vamos falar do pecado e vamos falar desse processo de restauração. Vamos falar aí, já que a gente está tratando da criação. Comecei aqui com uma pergunta aí daquelas, né? A maioria aqui já sabe a resposta. O intervalo entre a criação de Adão e Eva foi de quantos dias, meses, anos, séculos, décadas, milênios? Acho que o milênio não chegou não, né, a tanto. Mas qual foi o intervalo entre a criação do Adão e a criação da Eva? Já deixe sua Bíblia aberta aí no Gênesis, a gente vai começar a folhear aí os capítulos 2, 3. Alguém sabe aí? Dia. 24 horas? Foi um dia. Intervalo de um dia. Resposta ao intervalo. Tá aí. Dá uma olhada comigo no Gênesis 2. Irmão, quando Deus disse que não era bom que o homem ficasse só, você acha que Deus chegou a essa conclusão depois de 100 dias, 1000 dias, 10.000 dias? Não bastou mais do que um dia para o homem.
não bastou mais do que 20, não chegou a 24 horas. Não chegou a 24 horas para que Deus não tinha dúvida de que não era bom, é claro, mas não chegou a 24 horas para Deus deixar claro, externalizando, ficando aqui registrado, por intermédio de Moisés, que escreveu Pentateuco, Gênesis. Então não durou mais do que isso. Olha aí no versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Aqui está essa expressão. E aí nós estamos querendo entender quando foi que Deus chegou a essa conclusão, que não era bom que o homem ficasse só. Antes, dê uma olhada mais aqui alguns slides. Eu vou voltar nesse texto aí, pode deixar a Bíblia aberta aí. Só olha aqui, o capítulo 5 do Gênesis, versículo 1, diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Versículo 2: homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, ou Adão, dependendo da tradução, ou humanidade, no dia em que foram criados. Você pode consultar aí na sua Bíblia, pode ter uma tradução diferente. A maioria de nós usamos revista corrigida. Na minha revista corrigida diz: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Versículo 2: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. No dia em que foram criados. Olha aqui outra coisa interessante. King James: este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes deu o nome de humanos. Então parece que esse nome Adão não seria um nome exatamente próprio da pessoa Adão, mas Deus já o considerava como pai de toda a raça. Deus já chamava ele de humanidade, nele estava toda a humanidade, e assim já o chamava. E aqui até pluraliza: os chamou, os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Então Deus já via no primeiro casal os humanos, toda a humanidade. Às vezes a gente tem que preencher alguns formulários, principalmente quando se trata de repartição pública, alguma coisa, tirar documento, tirar um passaporte, tirar uma identidade que seja, um CPF, e por aí vai. Você vai preencher o documento, aí tem lá a tal uma parte lá que pergunta: você é de que raça? Eu nunca vi lá um espaço assim que desse a opção de escrever humano. Sou da raça humana. Essas outras raças aí que depois eles vão colocando raça tal, raça tal, raça tal, raça tal. Eu sou da raça humana. Mas, enfim, os antropólogos, né, que são os homens conhecedores das coisas, nós somos ignorantes, então temos que nos limitar à nossa insignificância. E vamos lá: Adão, está aí o nome hebraico, que significa homem, e também significa humanidade. Portanto, Adão é a designação não apenas pessoal, não está apontando para uma única pessoa, mas está fazendo a designação de uma espécie, da raça como um todo. Adão é o primeiro homem, então é o cabeça dessa raça, dessa espécie, de toda a humanidade. Assim, Eva foi criada no mesmo dia que Adão. Porém, como Adão é um tipo de Cristo, assim como a esposa de Cristo era um mistério oculto nele, Eva também era um mistério oculto em Adão. Vamos lá? Olha aí, vamos voltar lá onde a gente estava lendo, no capítulo 2.
Versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Adão está aqui trabalhando, ocupado. Deus deu logo uma ocupação para ele. Você vai colocar o nome em todas as aves, vai colocar o nome em todos os animais do campo. Aí Deus colocou todos diante dele e disse, Adão, sua responsabilidade, dar nome a toda a alma vivente, todos os animais. E aí o versículo 20 diz que Adão pôs os nomes a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. O Adão está lá, naquele dia, acabou de ser criado, Deus já deu logo um ofício para ele não ficar desocupado, tal da mente vazia, né? Acabou de ser criado, Deus deu logo você acabou de nascer, mas já tem serviço para você, tem esse monte de bicho aqui para você dar nome. E o Adão foi dando, mas ele foi percebendo também que aqueles animais eram macho e fêmea, não é? Ele viu lá o cavalo, viu a égua, ele deu o nome. Isso aqui, com essa cara de cavalo, né? O cavalo, a égua, e por aí vai. Foi dando os nomes aos bichos e percebendo que todos tinham lá as suas respectivas fêmeas. E aí, versículo 20 diz, Adão pôs o nome em todo o gado e as aves dos céus e todo animal do campo, mas ele percebeu que não se achava uma adjuntora como que estivesse diante dele. Ele já percebeu isso também de imediato. Puxa, eu não tenho também uma companheira. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou. Tem alguém que tem uma tradução diferente aí no formou? Modelou? Bonito, hein? Modelou, olha aí. Sabe por isso que chama a mulher de modelo? Não sei, né, se é o caso, mas modelou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, Deus, percebendo que Adão notou não ter uma adjutora, já no mesmo dia, fez cair um sono profundo sobre ele. Aquele sono profundo é uma anestesia geral. Adão foi anestesiado, símbolo da morte. A pessoa, quando está anestesiada, é como se estivesse morta mesmo, não tem condição de tomar qualquer ação, qualquer atitude, e Adão foi anestesiado, simbolizando ali a sua morte, e ele precisou passar por esse processo, essa anestesia, ou esta, entre aspas, morte, para poder ter uma auxiliadora, uma adjuntora, uma esposa. Precisava passar pela morte, para que o seu lado fosse rasgado e extraído de dentro dele. Olha, a Eva já estava lá, então ela é tirada de dentro dele. Por isso que ele é o pai de toda a humanidade, inclusive da Eva. Ela sai de dentro dele, ela é tirada do seu lado. Depois Deus faz ali faz os pontos lá, costura, fecha lá a incisão que havia feito, e aí a partir daquela costela subtraída começa o processo de modelagem, e modelou. E quando Adão acordou, estava lá, e ele suspirou, né? Deu glória a Deus, aleluia, ficou mais crente depois desse. Aí, o que eu quero aqui, vou voltar aqui, o que eu quero relacionar, Eva foi criada no mesmo dia que Adão. Porém, como Adão é um tipo de Cristo, assim como a esposa de Cristo era um mistério oculto nele, a igreja sempre existiu, mas estava dentro de Cristo, um mistério oculto nele, Eva também
existia, mas estava oculta em Adão. Ela só vai ser revelada. Em relação à igreja, Jesus disse: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu destaquei aqui o edificarei, porque isto é futuro, porque dependerá do seu sacrifício, da sua morte. Pois Eva vai ser o resultado do sacrifício, a igreja vai ser resultado do sacrifício de Cristo, para comprar, para resgatar. É o derramamento do seu sangue que garantirá a revelação da igreja que já existe nele. E para a igreja sair, ele precisa verter o seu sangue, ser crucificado e ter o seu lado cortado, aberto, fissurado por uma lança. E desse lado aberto, a Bíblia diz que sai o sangue e água, o sangue que compra e a água que purifica. Ali está saindo então os elementos para formar a igreja: o sangue que compra, que resgata, e a água que purifica, que santifica. Então a igreja vai ser edificada a partir do sacrifício de Cristo. Já em relação a Eva, o que diz 2:22, eu li e repito: da costela, portanto ali do lado, que o Senhor Deus tomou do homem, formou. E eu perguntei se os irmãos tinham traduções aí diferentes, porque na verdade a sua Bíblia deve ter pelo menos uma notinha de rodapé com o número 12 aí, ou antes ou depois da palavra formou. Vê aí se tem. Tem? Então vai lá olhar o que significa isso aí. Alguém já encontrou? O que é? Não tem essa notinha não na sua Bíblia? Formou, tem um númerozinho aí. Vai te jogar ou para a coluna central, dependendo do formato da Bíblia, ou lá para baixo para o rodapé. Procura esse número 12 aí, a maioria das Bíblias deve ser 12, pela ordem. Aí, é o quê? Está aqui, ó. Edificou. Essa palavra. Não foi isso que Jesus disse? Eu edificarei a minha igreja. E olha o que Deus está fazendo, tirando do lado de Adão e Eva, e edificou. Essa palavra modelou ou formou é a mesma palavra hebraica que dá origem à expressão edificou. Então Eva estava oculta em Adão, mas Deus a tira, a revela e a edifica. Por isso que a mulher sábia faz o quê? Edifica. Está no seu DNA, edificar. Vamos voltar a Adão e a queda. Isso aqui foi um parêntese aí de curiosidade. Espero que possa ter, de alguma forma, aí ajudado. Vamos voltar lá. Deus criou Adão para ser o representante, ou cabeça de toda a raça humana. Por isso o nome dele era Adão, não Adão, humano, humanidade. Então toda a humanidade estava em Adão. Toda a humanidade estava em Adão. Eu, você, todos nós estávamos em Adão. Seríamos resultados da sua semente, que Deus colocou nele a capacidade de se multiplicar. Deus não vai dar nenhuma ordem que antes não tenha dado a capacitação para cumpri-la. Então Deus ordenou: multiplique-se, mas já te dei a capacidade de multiplicação, a sua semente, a semente de Adão. Então Deus criou Adão para ser o representante ou cabeça de toda a raça humana. Como cabeça, Adão agiu em nome de toda a humanidade, e as consequências de suas ações afetam quem? Toda a humanidade. Toda a humanidade. O ato de Adão, a falha, a queda, o pecado, não foi um ato isolado, que incidiria em julgamento apenas a ele, no máximo a Eva, e pronto, resolve esse problema ali. Não, Deus não trata assim, dessa maneira. Deus criou, formou Adão, deu todas as capacitações a ele. Irmãos, o tempo aqui não permite, mas se você analisar os dias da criação, primeiro dia Deus cria a luz cósmica, haja luz, isso é um elemento celeste. Depois Deus faz separação entre águas e a terra,
Então, primeiro dia Deus está trabalhando lá em cima, depois Deus trabalha aqui embaixo, depois Ele vai trabalhar de novo lá em cima, sol, lua, estrelas, aí depois Ele volta a trabalhar aqui embaixo, as plantas, a vegetação e etc. Depois Ele volta mais uma vez a trabalhar nesse âmbito superior, as aves, depois Ele volta para baixo os animais terrestres, marinhos, o dia sexto, e aí então o homem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o homem finalmente é a junção de céu e terra, porque ele é formado da terra, mas recebe o fôlego de vida, que é o sopro divino do céu. Então o homem é essa criatura que foi criado justamente para interagir nesses dois ambientes, céu e terra, comunhão com o céu e domínio na terra. Comunhão com o céu e domínio na terra. Então, Deus olha para Adão, ele tem condições de acesso ao céu. Mas Deus vinha falar com ele pessoalmente. Sem a entrada do pecado, o homem tinha condições, e Adão tinha condições, de estar na presença de Deus, pessoalmente, sem ser fulminado. Ele poderia usufruir da presença de Deus em sua plena santidade, a plena santidade de Deus, sem que isso trouxesse para Adão a sua total extinção ali, a sua execução sumária. Por quê? Porque Deus colocou nele uma parte da sua própria santidade, criou a sua imagem e semelhança. E Deus, como dominador do universo, deu a Adão também capacidade de domínio sobre tudo na terra. Irmãos, sobre tudo na terra, o que você puder imaginar que Adão dominava sobre tudo. Ele é o representante de Deus na terra, sobre tudo. Não quero aqui entrar por um caminho que a gente venha pensar no Adão como uma espécie de semideus, não quero divinizar o Adão, mas eu quero que você entenda que talvez o seu conceito sobre o Adão é muito pequeno diante do conceito de quem de fato era Adão antes do pecado. Só em dizer que ele tinha plena condição de estar diante de Deus, isso já demonstra que ele não era um ser humano comum, como todo ser humano comum que a gente conhece, depois do pecado. Deus deu a ele a capacidade de dominar sobre tudo. Você pensar em feras marítimas, feras aí terrestres, de aves, ferozes, Adão tinha domínio. Nenhum desses colocavam medo em Adão. Adão colocava medo neles. Adão provocava temor neles. Deus deu a Adão ali a responsabilidade de colocar o nome. Vou falar dos animais marinhos. Mas não é só os animais marinhos que de vez em quando vêm boiando ali na superfície da água, não. Adão tinha que ir lá no profundo também dar nome àqueles que ficam lá. E você acha que Adão ficava quanto tempo debaixo d'água lá? Para poder dar nome àqueles bicho tudo que está lá. Ah, você já está poetizando, já está indo por outro caminho. Não. As mesmas atitudes de surpresa que os homens caídos tinham quando o homem perfeito Jesus agia, o Adão agia. Que homem é esse que manda no vento? Adão mandava no vento. Que manda no mar? Adão mandava no mar. Adão mandava, Deus disse a ele: domina sobre tudo. O que você entende por tudo? O que você entende por tudo? Eu falo, o planeta está aí, estou te colocando para dominar. Se o vento estiver vindo para cá te incomodar, você sopra para lá. Está frio já, o vento fazia a curva lá. Está dominando sobre tudo. Se eu quero que você entenda o cataclisma que é o pecado, sobre tudo que ele dominava, ele passa a ser dominado sobre tudo. Ele provocava medo, ele passa a ter medo. O pecado fez isso. Então Adão ali é o cabeça. Ele está agindo em nome de toda a humanidade. As consequências dos seus atos, portanto, não afetam apenas a ele, mas sim a toda a humanidade. E aí aquela frase da semana passada que não deu tempo para a gente compartilhar, que é justamente a maior ou a grande tragédia provocada pelo pecado, é a desconstrução da nossa verdadeira identidade, transformando-nos naquilo que Deus não nos criou para ser. Irmão, o que Adão era e o que o Adão passou a ser depois do pecado, o
que o Adão era, o que ele passou a ser, o que Deus projetou para ele e o que o pecado transformou, completamente antagônico uma coisa da outra. Agostinho enfatizou o fato de que todos os homens estavam de forma embrionária presentes em Adão e, na verdade, pecaram nele. A falha de Adão é a falha de todos. Aqui eu poderia citar o texto de Hebreus, mas rapidinho para citar, o escritor da Epístola aos Hebreus, quando ele vai defender o seu argumento que ele está ali desenvolvendo, de que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi, da ordem levítica, ele vai fazer justamente isso. Ele vai mostrar que Levi ainda era uma semente que estava em Israel, Jacó, Jacó, que por sua vez ainda era uma semente que estava em Isaac, que por sua vez ainda era uma semente que estava em Abraão. E quando Abraão está reverenciando Melquisedeque, no reverenciar de Abraão a Melquisedeque, o descendente direto de Abraão e Isaac está reverenciando Melquisedeque, o descendente de Isaac, que é o Jacó, está reverenciando, e o descendente de Jacó, que é Levi, está reverenciando. Então aí ele mostra, olha, o maior está sendo honrado pelo menor. Então ele mostra ali essa questão da raça já está sendo representada pelos seus ancestrais. E lógico, quem é o tronco de toda a raça humana? O nome Adão é a humanidade. Todos nós estamos representados nele. Então a queda dele afeta toda a humanidade. A queda de Adão é a maior catástrofe, é a maior tragédia. Vamos falar um pouco mais sobre ela, capítulo 3 do Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deixa eu voltar aqui, eu tenho falado bastante desse ponto. É necessário compreender esse evento. Como disse, isso aqui é o divisor d'águas na história da humanidade. A queda nós precisamos tentar ao máximo entender esse episódio da queda. Por quê? Porque é o grande divisor d'águas na história da humanidade. Aqui é gerado o grande problema que desde os séculos tem sido buscado ser resolvido, para que volte a haver comunhão perfeita entre Deus e o homem. Mas por que desde sempre que eu me entendo há essa luta para restabelecer, religar a comunhão? Porque ela foi quebrada. Onde? Como? Por quê? Nós precisamos entender isso. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Vai ter gente aqui que vai me ouvir falar isso pela terceira vez, ou pela quarta ou quinta vez, mas volte comigo ao capítulo 2, versículo 7, 8, mas eu preciso que você olhe mesmo, e de preferência interaja comigo, quando eu perguntar, certifique-se do que está escrito na sua Bíblia, e responda para que você não tenha dúvida. Eu não quero te induzir a erro, não vou fazer isso aqui, meu Deus, Deus me livre, mas eu quero te ajudar a ter a sua mente aberta para o que está escrito. Não interessa o que eu penso, o que eu imagino, o que eu acho, o que eu conjecturo, interessa entendermos o que está escrito. Então olha aí para o que está escrito, capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceba, a criação da mulher vai vir lá no versículo 18, que por enquanto é só o Adão. Versículo 8, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado até então apenas o Adão. Versículo 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Vou chamar a sua atenção para essa expressão. Quantas árvores eram agradáveis à vista? 10, 15, meia dúzia, 20? Todas as árvores eram agradáveis à vista.
O Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da vida no meio do jardim. Você pode repetir comigo isso? E a árvore no meio do jardim. Se eu te perguntar qual era a árvore que estava no meio do jardim, você é capaz de me responder pelo que acabou de ler? Qual é a árvore que está no meio do jardim? Vou ler de novo, tem gente que está com dúvida ainda. Você leu? O Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore da ciência do bem e do mal. Não há um destaque aqui para a árvore da ciência do bem e do mal, para que ela esteja no meio, mas é possível até interpretar. O português, a língua portuguesa nos permite entender que não só a árvore da vida, mas também a do conhecimento do bem e do mal, estava no meio do jardim. Se interpretarmos assim, isso aqui é língua portuguesa, não tem nada a ver com original, etimologia, ok, mas se nós entendermos a partir desse viés interpretativo, teremos no mínimo que considerar que no meio do jardim estavam as duas, mas podemos até considerar que a única que estava no centro mesmo era a da vida, e talvez a do conhecimento do bem e do mal ali próximo dela, mas a do meio, o destaque é a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí prossegue, né? Saía um rio para cá, para lá, ok, 14, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou, olha a ordem aí, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, 2 pontos, olha a ordem de Deus, observe, de toda árvore do jardim comerás como? Livremente, olha a liberdade aí, ó. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas, 17, da árvore que está no meio, é isso que está escrito aí? Da ciência do bem e do mal, não é a do meio, porque a do meio é a da vida. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Aí eu pergunto, ele podia comer então do fruto da árvore da vida? De que maneira? Livremente, de toda, livremente. Ele podia comer do fruto da árvore do meio? Sim ou não? Sim. Ó, você que está com dúvida, trabalho de casa, lê esse texto mais 20 vezes hoje, hein? Tá aí, irmão. Ele podia comer o fruto da árvore do meio, que era da vida, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus entrega ao homem a revelação. A partir do 18, aí vem ali as atividades e tal, e dando nome àquela turma toda, e a mulher, e ok, já lemos essa parte. Aí chegamos ao capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aí alguém pergunta assim, mas que isso, a mulher conversando com uma serpente? Qual mulher aqui conversaria com uma serpente? Nem homem, tá? Qual homem aqui bateria papo com a serpente? Ninguém. Mas uma criança de 2 anos de idade, de 1 ano e 8 meses de idade, uma pessoa fazendo lá um fantochezinho representando uma serpente, está conversando com aquela criança, ela vai interagir ou não vai? Por quê? Por causa da inocência. Essa é a condição de Eva. Inocência. Está interagindo, inocentemente, mas a serpente era astuta. E aí, versículo 2. E esta disse à mulher, olha o que a serpente vai dizer à mulher, 2 pontos. É assim que Deus disse, 2 pontos. Daqui para frente a serpente vai perguntar à mulher se isso aqui foi o que Deus disse. Não comereis de
toda árvore do jardim? Olha a pergunta da serpente. Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Como é que Deus disse? De toda árvore do jardim faça o quê? O foco de Deus é liberdade, liberdade, liberdade. De toda árvore comerás livremente. O foco aqui é: você é livre. Você é livre. Você tem liberdade para fazer tudo, para desfrutar de tudo, para comer de tudo. Só estou lhe impondo uma única restrição: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Afora esta restrição única, você é livre para desfrutar de tudo. Agora, olha como é que a serpente questiona Eva. Foi como mesmo, Eva, que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim. O foco da serpente é não. O foco da serpente é não. É essa a mensagem da serpente. Ser crente é muito ruim, porque ser crente já começa com não. Não isso, não aquilo, não isso, não aquilo, não, não pode, não vai, não faço, não. Não, ser crente, tudo é não. Ser crente a gente é escravo. Ser crente a gente vive em um sistema prisional, não posso. Agora, olha, Deus, é liberdade na verdade. É liberdade. Só que a mentalidade proposta pela serpente é que servir a Deus é escravidão. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore. Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Que não podia comer do fruto da árvore do meio? A Eva já está falando uma coisa aqui que é errada. Eva já está falando errado. Significa que uma coisa foi dita por Deus e Eva está dizendo que Deus disse outra coisa. Faltou atenção em ouvir o que Deus disse. Eu estou te mostrando aqui o caminho da queda. Primeiro é dar pouca atenção ao que Deus diz. Ficar em dúvida com o que Deus diz. Quando você está em dúvida a respeito do que Deus diz, o que vai prevalecer é o que o inimigo diz. Se você não tem firmeza quanto ao que Deus diz, você é suscetível a acreditar naquilo que o inimigo diz. Então Eva está duvidosa, mas eu preciso ser coerente. Eva não estava presente quando Deus disse. Quem é que estava presente? Adão. Então a responsabilidade de ensinar a Eva era de quem? Adão. Agora eu só não sei se o Adão que era um péssimo professor, ou se Eva que era uma péssima aluna. Eu tenho a minha ideia aqui, eu não sei o que as irmãs acham. Era o Adão que era um péssimo professor, ou era a Eva que era uma péssima aluna? O que as irmãs acham? O que os irmãos acham? Olha, já vamos suscitar aqui. Cada um fica com o seu conceito para si. Não importa, a responsabilidade era de Adão. Estou apenas aqui brincando, mas não interessa. A responsabilidade era de Adão. Ele que tinha que incutir na mente de Eva o que foi que Deus disse. Se ela foi displicente em entender, ele tinha que ser insistente em ensinar. Era responsabilidade dele fazer com que Eva entendesse o que foi que Deus disse e perceber as consequências negativas do não cumprimento da ordem de Deus. Mas Eva está lá conversando com a serpente e tal. Deus disse, versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A mulher terminou no versículo 3 dizendo assim: não comereis dele nem dele tocareis, para que não morrais. E a serpente diz assim: conversa, morre coisa nenhuma, certamente não vai morrer. Eva está dizendo: Deus disse, se a gente comer a gente vai morrer. A serpente: Deus te enganou. Mentira de Deus. Olha quem está chamando Deus de mentiroso: a serpente. A serpente está dizendo que Deus mentiu.
A serpente, não. Deus disse que você certamente morrerá? Não, Eva, vai por mim, certamente não morrerá. Agora Eva está diante de duas informações, a de Deus, que ela recebeu por intermédio de Adão, e a da serpente. Agora ela tem que tomar a decisão quem ela vai julgar ser o portador da verdade e quem ela vai julgar ser o portador da mentira. Para Eva, a serpente falou a verdade. Para Eva, Deus estava mentindo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mas como assim? Por que Deus mentiu para mim? A serpente: eu vou te explicar por que Deus mentiu. Deus mentiu porque Ele sabe que no dia em que você comer, seus olhos se abrirão e você, Eva, será como Deus. O que Deus está querendo é te impedir de evoluir e atingir um nível superior, a tal ponto que te faça semelhante a Ele. E Deus não quer isso. Deus não quer o teu bem. Deus não quer o melhor para você. A serpente, a amiguinha, a serpente, eu quero. Deus não quer. Deus sabe que se você comer vai ser como Ele. E Ele está enganando você. Ele está te privando disso. Mas eu vim aqui para abrir os seus olhos. Eu vim aqui para te ajudar. O que a serpente está fazendo é colocando no coração de Eva o que estava no seu coração. Qual foi a razão da queda de Lúcifer? Não foi o fato dele intentar ser como Deus. E agora ele está falando para Eva: Eva, você pode ser como Deus. E Eva está aceitando a proposta da serpente. Ela abriga no coração o desejo de ser como Deus. Aí ela vai olhar agora para a árvore com outros olhos, vendo a mulher que aquela árvore era boa. Mas era só aquela árvore que era boa? Pergunto a vocês. Todas. Mas vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Você percebe que nós temos aqui todo o enredo da queda de Eva, mas quando vai falar de Adão diz assim: e deu também a seu marido, e ele comeu. Não tem assim um enredo em torno do Adão. Parece que ele simplesmente, deliberadamente, resolveu comer. A Eva tem todo um enredo em torno do engodo da serpente sobre ela, mas o Adão diz, aí depois Eva foi, entregou para ele, e ele simplesmente tomou e comeu. Eva, aí a pergunta que não quer calar é: a Eva, começando por ela, porque foi a primeira que comeu, depois o Adão, e aqui temos a queda, estamos falando da queda. A pergunta é: Eva caiu quando comeu, ou comeu porque já estava caída? Você precisa ter isso muito claro nessa noite aqui. Todos nós precisamos ter isso muito claro esta noite. O comer, essa atitude, na verdade mostrou que aqui dentro ela já estava caída. Você toma essa atitude porque aqui dentro você já caiu. Ela já havia cobiçado, ela já havia mentido, ela já havia desprezado a palavra de Deus, ela já havia optado por acreditar na serpente e aqui dentro chamando Deus de mentiroso. Ela já decidiu olhar e imaginar: puxa, o que vai ser de mim depois que eu comer? Eu vou ser como Deus. Ela já abrigou o orgulho aqui dentro. Ela já abriu uma lacuna no seu coração para a vaidade se abrigar. Ela já agiu rebeldemente quando tocou, ainda que Deus não tinha falado nada de tocar, mas ela já tinha determinado. A gente primeiro decide e depois faz. Essa decisão acontece aqui dentro. A gente pondera, a gente raciocina, a gente pesa prós e contras e a gente conclui, então a gente age. Eva fez tudo isso, falou: quer saber de uma coisa? Eu estou sendo iludida mesmo, Deus está mentindo para a gente, e eu estou cansado dessa vida, eu quero algo melhor para mim. A serpente abriu meus olhos. Tudo isso já havia acontecido aqui dentro dela. Então quando ela come, ela já estava caída. Ninguém cai depois que peca. As pessoas pecam porque já estão caídas. Aí a gente fala assim: puxa, fulano pecou, caiu. Não, ele pecou porque estava caído.
porque ele concebe o pecado, mas para o pecado vir à luz, primeiro ele é concebido aqui dentro, ele é gerado aqui dentro, para depois ele ser dado à luz. A gente só sabe quando ele é dado à luz, ninguém sabe o que está acontecendo aqui dentro, nenhum de vocês sabe o que está acontecendo aqui dentro, tampouco eu sei o que está acontecendo aí dentro. E esse conceito é importante porque a consciência, que é a próxima dispensação, vai ser regida justamente pelo que acontece aqui dentro, porque foi isso que fez encerrar a dispensação da inocência. Então isso é importante. Se o tempo desse, irmãos, primeiro Adão deixou-nos como herança pecado e a morte, aí Deus então envia um outro Adão, o último Adão, que é Cristo, nos deu como herança o perdão e vida eterna. Então Paulo, escrevendo lá a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, ele faz esta comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, ou o último Adão, que é Cristo. Os passos para a queda. Outro detalhe aqui, como eu disse que o Adão é o representante legal, legítimo da humanidade diante de Deus, o segundo Adão, que é Cristo, também é representante legítimo da humanidade diante de Deus. Até a vinda de Cristo, nós éramos representados diante de Deus apenas pelo primeiro Adão. Com a vinda de Cristo, toda a humanidade passa a ser representada diante de Deus, ou pelo primeiro Adão, ou pelo último Adão. Como assim? Quando nós nascemos, nós já nascemos como resultado da semente do primeiro Adão. Logo, somos representados diante de Deus pelo primeiro Adão. Logo, o primeiro Adão pecou, a gente já nasce trazendo conosco a semente do pecado e as consequências do pecado, inclusive a morte eterna. Para nós passarmos a ser representados diante de Deus pelo último Adão, nós precisamos nascer de novo. Então o nascimento natural nos conecta ao primeiro Adão, o nascimento espiritual nos conecta ao último Adão. Eu vou falar ainda mais, quero apenas relembrar aqui os passos da queda. A mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, também deu a seu marido e ele comeu com ela. Então os passos da queda estão aqui. Tudo o que há no mundo. Primeiro lugar, concupiscência da carne. Segundo lugar, concupiscência nos olhos. Em terceiro, soberba da vida. Tudo o que há no mundo está nesse tripé aqui. Ou na concupiscência da carne, ou na concupiscência dos olhos, ou na soberba da vida. Então vamos notar no pecado de Eva os 3 passos da queda. Passei direto aqui. Boa para comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Desejável para dar entendimento. Lembrando que esse dar entendimento era o fazer ela semelhante a Deus. A vaidade, o orgulho, a soberba da vida. A palavra concupiscência no grego é epithumia, que significa desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Notemos esta mesma artimanha do diabo na tentação de Cristo. Isso também vai seguir agora o último Adão. Está lá, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Concupiscência da carne. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Imagina, Cristo se lançando de lá de cima, os anjos vindo, pegando ele aterrissando lá no pátio do templo. Qual sacerdote não se converteria? Qual fariseu não se converteria? O homem pula lá de cima do templo, os anjos pegam ele no colo e aterrissagem, um sucesso. Não, esse aí é o Messias. Soberba da vida. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Concupiscência dos olhos. Mas o diabo foi derrotado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Essas 3 armas de Satanás foram derrotadas com a utilização de uma única arma por Cristo. Qual foi a arma? Está escrito, está escrito, está escrito. Parece simples, né? Mas Eva caiu porque ela não sabia o que Deus disse. E agora Cristo está vencendo porque Ele sabe muito bem o que está escrito.
Quem não sabe o que está escrito, acredita no que Satanás diz. Quem sabe o que está escrito, não será derrotado pelo inimigo, por Satanás. Então faz toda a diferença dar atenção ao que Deus diz, porque saber isso faz toda a diferença nos momentos de tentação. A demonstração de Deus no sentido de que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não tinha um propósito simplesmente proibitivo, visava sobretudo testar a capacidade de obediência do homem e promover o seu crescimento espiritual e moral. Então nós temos aqui várias consequências da queda. Dá uma aceleradinha para a gente conseguir para o intervalo, né? Conhecimento do mal, a perda da comunhão com Deus, perdeu o seu lar, foi expulso do jardim, o espírito do homem ficou em estado de morte, a perversão da natureza moral, tornou-se escravo do pecado e de Satanás, perdeu muito, teve a sua própria inteligência degradada, as consequências imediatas da queda. Está lá, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, com toda certeza, naquele dia, morrerás. E a gente sempre, mas Adão não morreu, mas o caminho da morte, para Deus, Adão e Eva morreram naquele fatídico dia. Naquele dia eles morreram. Entenda que a vida começa no espírito, é transmitida para a alma e finalmente manifestada no corpo. Deus soprou ruach, fôlego de vida, espírito. A vida começa no espírito, é transmitida para a alma, aí começa a ser transmitida para os nossos pensamentos, sentimentos, vontade, inteligência, e ela se manifesta através do corpo. Quando Adão peca, seu espírito imediatamente morre. E é justamente por este motivo que o Espírito de Deus não consegue conexão com o espírito morto de Adão. É igual essa conexão de internet, não é? Conexão direta. O pecado vem, solta a conexão, aí caiu a rede, caiu a conexão. Fica tentando contato de uma parte com a outra e não consegue. E aí a pergunta é: ei, fulano, você está aí ainda? Não estou conseguindo contato. Aonde tu está? Você já perdeu conexão e fez essas perguntas? Quem já, né? Está conversando, tal, de repente, perdeu a conexão. Ô fulano, você está aí, está me ouvindo? Cadê você? Ei, você não me responde, aconteceu alguma coisa? Onde você está? Conexão aqui, ó, direta, foi bloqueada. Pecado. E aí então segue-se a morte na alma. A alma outrora dominada pelo Espírito, então se ela era dominada pelo Espírito, Adão era um homem espiritual, e a sua alma também era a alma de um homem espiritual, aí manifestava essas características: santidade, pureza, justiça, verdade. Só que agora a alma que outrora era dominada pelo Espírito, agora ela é refém das concupiscências da carne. Aí nós temos a degradação do caráter. Então, e aí o próximo passo é a cessação da vida física. Começou perdendo no espírito, na alma e finalmente na vida física. O corpo físico do homem, degradando-se com o tempo, desce à sepultura. E aí, morte eterna. Em tempo, observemos que o processo de redenção segue literalmente o mesmo caminho. Isso aqui são os passos da queda: morte do espírito, alma, corpo, morte eterna. Observemos que o processo da redenção vai seguir literalmente o mesmo caminho. Novo nascimento, que é igual a nascer da água e do espírito. Então, em outras palavras, é a vivificação do espírito. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, significa que o nosso espírito estava morto. Não havia conexão com Deus, não havia intimidade com Deus, estávamos no mundo separados de Deus.
É essa conexão quebrada. Deus se comunicava com Adão aqui dentro. Você, quando nasce a partir do novo nascimento, que o seu espírito é vivificado, você passa a sentir a presença de Deus, você tem uma sensibilidade que você consegue conversar com Deus aqui dentro. Deus fala com você aqui dentro. Quando Deus precisa falar com você aqui fora, é porque Ele não está mais conseguindo falar com você aqui dentro. Vou te mostrar como é que funciona isso na prática. Você vai cometer um pecado e Deus fala aqui dentro: não faça não, isso é errado. Mas aí você faz. Aí você já está começando a bloquear a conexão. Aí de novo você vai fazer, aí Deus já fala mais uma vez, mas parece que agora está mais fraquinho. Não faça. E você torna a fazer. A conexão está só se perdendo. Daqui a pouco aqui dentro a conexão se perdeu de tal maneira que para Deus falar com você Ele tem que usar um profeta. Não faça, rapaz. Por que Deus está tendo que falar aqui? Porque você não ouve mais Ele aqui. Aí Ele vai ter que usar um meio externo, porque Ele não tem mais contato aqui dentro. Por que a voz de Deus está ecoando no jardim? Porque Ele não fala mais com Adão aqui. O espírito dele está morto. Então agora ele vai ter que ouvir Deus aqui: Adão! E aí Adão se assustou também. Que é isso? Eu nunca ouvi Deus aqui, eu sempre ouvi aqui. Eu ouvi a tua voz e tive o quê? Tive medo. Isso é sério, irmãos. Aí aqui é o caminho de volta, ó. A vivificação do espírito. Aí depois vem a parte da alma, a santificação, fruto do espírito, que é o quê? A produção do caráter do novo Adão, do último Adão, caráter de Cristo, através agora do domínio do Espírito sobre a alma. Aí começa agora o domínio do Espírito sobre os nossos sentimentos, pensamentos e vontades, que antes eram escravos das concupiscências da carne. Aqui começa a batalha da carne contra o Espírito, quando você nasce de novo. Porque antes não havia batalha. Não havia? Não, o Espírito já estava morto e vencido, a carne dominava e ponto final. Você acha que alguém que está vivendo no pecado, ele sente dor pelo pecado praticado? Não, a consciência está cauterizada. Mas quando o Espírito é vivificado, aí as lágrimas vêm quando o pecado por um infortúnio acontece, porque agora está em guerra, agora está em batalha. E aí, olha que tremendo que eu vou te mostrar agora. Falei então da vivificação do Espírito, que agora vai começar a exercer domínio sobre a alma, que antes estava debaixo do domínio da carne. E aí então vai começar a exercer domínio sobre os sentimentos, que eram nocivos, sentimentos de guerra, sentimentos de ira, sentimentos de ódio, sentimentos de não perdão. Agora vai ser dominado por sentimentos bons, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de amor. Pensamentos, antes era dominado pelo pecado, agora o pensamento de como agradar a Deus, a vontade. O não crente não queria ir para a igreja, o crente não quer sair da igreja, principalmente no primeiro amor, é claro. A vontade de estar na presença de Deus, de agradar a Deus. Então a alma agora está sendo alterada pelo domínio do Espírito que foi vivificado. Qual é a última parte que falta, então, da tricotomia humana? O corpo. Arrebatamento, recebimento do corpo glorificado à semelhança de Cristo. Resgate da roupagem de glória que tinha Adão antes do pecado. Roupagem. Adão, por que você percebeu que está nu? Ele perdeu a roupagem. Aquela roupa que permitia ele estar na presença de Deus. Quando ele perde, ele tem que ser expulso do jardim. Ele não pode mais estar na presença de Deus. Por que nós não podemos estar literalmente na presença de Deus? Porque ainda não recebemos essa roupagem. Mas no arrebatamento receberemos. E aí então poderemos viver eternamente na presença de Deus. Adão morreu em seu espírito. A vida de Deus saiu dele e imediatamente espíritos malignos tiveram acesso à personalidade do homem. Vejamos a resposta de Adão lá em 3:10. Foi esse que a gente já falou aqui. Ele teve medo.
E Timóteo, diz lá 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu um espírito de temor. Não foi esse o espírito que Deus nos deu. Mas por que Adão está sendo dominado por esse espírito? Pecado. As grandes maldições no final desta dispensação, para a gente encerrar. Sobre a serpente, eu não vou ler todos aqui não, né? Os textos estão lá, comer do pó da terra, a mulher, multiplicarei a tua dor de parto. Essa palavra é sugestiva, né? Se Deus está dizendo que vai multiplicar a dor, ela tem que ter sentido em algum momento dor, não é? Porque se ela nunca sentiu dor, qualquer coisa multiplicado por zero, aqui é até aula de matemática também, tá? Vai cair na prova. Quanto eu não sei quanto, aí vem zero. É zero. Então, se Deus vai multiplicar a dor dela, ela tem que ter sentido a dor em algum momento. Se sentiu dor em algum momento, então já tinha tido partos antes do pecado. Vou precisar dessa informação depois na dispensação da consciência. O juízo sobre o homem, o juízo sobre a terra, o juízo sobre a criação. Pois bem, irmãos, retornando então à segunda parte da nossa aula, começaremos agora a falar na página 100 sobre a dispensação da consciência. Operando dentro do intelecto do homem, a consciência serviria como governador da vida moral. A gente vai entender o quanto agora a consciência passa a ser determinante nesse relacionamento entre Deus e o homem, nessa segunda oikonomia, dispensação. Ciente da herança fatídica que lhe restou da dispensação da inocência, consequente da queda, e também ciente da grande promessa que infundia a esperança de redenção, o homem, falhando no viver inocente, passa agora a viver de acordo com a própria consciência durante um período de, olha quanto tempo durou a dispensação da consciência, 1656 anos. É porque a gente vê ali do Gênesis 3 até o Gênesis 8, mas do Gênesis 3 ao 8, 1656 anos. A contar da expulsão do jardim do Éden até o dilúvio, desde a queda até o ano 600 da vida de Noé, a palavra-chave consciência aparece 32 vezes nas Escrituras. Temos aprendido desde sempre a designar a segunda economia de dispensação da consciência. O título vem de Romanos 2,15 e é uma designação correta dessa dispensação. O título não implica que o homem não tivesse consciência anterior ou após esse período, assim como a dispensação da lei, que até mesmo os teólogos do pacto reconhecem, não implica que não houvesse lei antes ou após aquele período. Significa simplesmente que era esse o modo principal com que Deus governava a humanidade durante aquela economia, e a obediência aos ditames da consciência era a principal responsabilidade e mordomia do homem. Ou seja, antes do início da dispensação da consciência, lá na inocência, o homem tinha consciência, mas não tinha uma consciência fruto, vamos dizer assim, de uma atitude prática. Pensei assim num paralelo que a gente possa traçar. Se você diz a uma pessoa que nunca sofreu queimadura, que se ela brincar com álcool próximo ao fogo, isso pode causar um acidente que lhe provoque queimadura. Ela tem consciência disso. Mas se você falar a mesma coisa para alguém que já teve lá os 30%, 40% do corpo queimado, ela tem consciência, mas por já ter sofrido aquilo ali na prática. Então, obviamente, a consciência dela é mais aguçada para o não cometimento daquele erro do que para alguém que tem apenas a consciência fruto da informação. Ela apenas sabe por informação, a outra sabe pela prática. Então, o homem tinha consciência de que não devia pecar, mas depois que as consequências do pecado incidem sobre o homem após o pecado, essa consciência é aguçada. Agora ele sabe o resultado prático do pecado e sabe o resultado prático da permanência
no pecado. Então ele tinha consciência, mas ainda não era uma consciência fruto de uma ação prática e apenas meramente das informações. Eric Sauer sugere que essa dispensação pudesse ser chamada dispensação de autodeterminação. Clarence Manson a chama de dispensação de responsabilidade moral. Porque agora o homem vai agir pela sua consciência, pelas suas decisões, pela sua responsabilidade moral. Tudo agora vai ser fruto daquilo que ele decidir, determinar, do resultado da sua consciência. Durante essa mordomia, cabia ao homem responder a Deus lembrado pela consciência, e parte de uma resposta correta era trazer um sacrifício de sangue aceitável conforme Deus lhe ensinara. Possuímos relato apenas de alguns que responderam, e Abel, Enoque e Noé são citados especialmente como heróis da fé. Temos também o relato dos que não responderam em fé, cujas obras más trouxeram um juízo ao mundo. Caim recusou reconhecer a si mesmo como pecador, mesmo quando Deus continuou a demonstrá-lo. Assim, o assassinato veio ao cenário da história humana. Afetos desnaturais eram amplamente difundidos. Finalmente, havia violência e corrupção abertas, e desejos e propósitos malignos do coração eram os mais comuns. A longanimidade de Deus chegou ao seu fim, e ele trouxe ao mundo o dilúvio como julgamento sobre a maldade universal do homem. Percebe que a gente usa a expressão que a longanimidade de Deus, ela dá um passo atrás para que a justiça dê um passo à frente, mas como a gente está lendo a Bíblia do Gênesis 3 ao Gênesis 8, parece que isso começou numa semana e essa longanimidade se encerrou na outra. 1656 anos, chamando o homem a voltar. 1600. Essa dispensação tem um pouco mais, né? Tem um pouco mais, mas ali durante 1656 anos, aproximadamente, entre o capítulo 3 e o capítulo 8, até que ali pelo capítulo 6, Deus já começa a falar mais duramente e o juízo se manifesta no capítulo 8. Mas ao mesmo tempo, Deus em sua graça interveio. Noé achou graça, primeiro uso desta palavra na Bíblia, graça, a seus olhos, e ele e sua família foram salvos. A revelação dessa dispensação é preservada em Gênesis 4, 1 a 8 e 8, 14. Vamos ver aí os mesmos detalhes que eu citei lá na inocência. Em primeiro lugar, qual era a condição do homem dentro dessa dispensação? Primeiro, ele era consciente do bem e do mal, com capacidade para escolher o que lhe conviesse. E agora, como eu disse, o conhecimento dele não é mais meramente teórico. Ele conhece o bem e o mal na prática. Ele sabe as consequências práticas de se viver em obediência e as consequências práticas de se viver em desobediência. 2, era consciente do meio estabelecido por Deus para a expiação do próprio pecado. Eu não cheguei a aprofundar mais, o tempo não nos foi oportuno para tal, mas mesmo depois do pecado, o homem tentou voltar a se relacionar com Deus, cobrindo a sua nudez, usando o que? Folhas de figueira. Isso é o método humano de tentar resolver o problema do pecado. Mas Deus sabia que um homem criou um problema do qual ele não era capaz de resolver. E aí, a solução imediata foi o sacrifício de um animal, possivelmente um cordeiro, para que da pele desse animal se fosse feita vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva, e estes poderem voltar a se relacionar com Deus. Então, o restabelecimento da comunhão passa por um sacrifício de sangue que providencia as vestes. Lembra que Jesus derramou o seu sangue e o último estágio é providenciar as vestes para nós, o novo corpo glorificado? Então, primeiro o derramamento do sangue. Eles sabiam disso. Esta era a solução imediata.
A solução futura e definitiva era a semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente, então resolver em definitivo o problema do pecado. Então a descendência imediata de Adão, Caim e Abel sabiam disso. Abel está trazendo um sacrifício de animal. E o que vem Caim trazer? Fruto, folha. A mesma coisa, está tentando fazer o que Deus negou e está evitando fazer o que Deus aprovou. E aí, é até interessante que nós olhemos lá no texto, Gênesis, capítulo, se eu não me engano é o 4, versículo 3, aconteceu, 4:3, Gênesis 4:3, e aconteceu ao cabo de dias, ou seja, depois de algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha para quem ele atenta primeiro, para a oferta ou para o ofertante? Primeiro o ofertante, depois o ofertante. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. É como se primeiro Deus está vasculhando o interior, a motivação, a consciência, para depois a oferta. É o versículo seguinte, 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus olhou primeiro para o Caim, sondou o seu interior, seu coração, sua consciência e recusou a oferta. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ele ficou irritado porque Deus rejeitou sua oferta e aceitou do seu irmão. Versículo 6 diz: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se você agir corretamente, eu não estou disposto, pronto, solícito a aceitar a sua oferta também. Eu não estou aqui disponível, aberto a aceitar a sua oferta também, mas tem que fazer direito. Se você tiver disposição de fazer a coisa certa, vai haver aceitação para ti. Se não fizeres, bem, aí Deus alerta, o pecado já está batendo a porta, e para ti o seu desejo, sobre ele dominarás. Se você não dominar o seu desejo, o pecado vai dominar sobre você, e aí a tragédia está aqui anunciada, depois acontece e a gente já sabe. Mas tudo começa porque que tem a noção, a consciência do que Deus aceita, não segue o correto, e o outro, tendo a consciência do que Deus aceita, segue o correto. Então Deus sonda um e aceita a oferta, sonda o outro, rejeita a oferta. Então aqui nessa dispensação, então eles estão conscientes, o número 2 aí, estão conscientes do meio estabelecido por Deus para a expiação do próprio pecado. Estava ciente de que era alvo da promessa fundamental da plena redenção. Lá o Gênesis 3,15, lá na frente. B, esperança ilusória do homem. Adquirir um varão. Houve filhos antes da queda? A gente já falou um pouquinho sobre isso lá atrás, né? Semana que vem vamos explorar melhor. Havia mais filho do que os dois? Também vamos explorar melhor isso daí semana que vem. Letra C. As duas atitudes distintas. Aconteceu que no fim de tempos, já eram adultos plenamente, Caim ofereceu a oferta da impiedade, em contrário ao modelo, ou seja, racionalista, impenitente, é o que eu quero, é do meu jeito, é o que me der na telha. Então, a dispensação agora é da consciência, é da autodeterminação, e tem que arcar com as consequências da decisão. Caim, então, estava consciente do que Deus queria, mas resolveu agir contrário. Abel ofereceu a oferta da piedade, de acordo com o modelo evangélica, penitente. Resultado da impiedade, está lá no 4:5, a gente já leu. Advertência oportuna, já falamos sobre ela aí, tanto o hatat, a palavra hebraica hatat,
que tanto significa pecado como oferta pelo pecado. Poderás lançar mão da oferta legítima, conforme o modelo estabelecido. E a expressão jaz à porta, como pecado, qual fera pronta a se lançar sobre a presa, como uma oferta estava à porta do redil, pronta a ser oferecida. Aí a escolha é dele. Você está tão próximo de pegar o animal correto e oferecer e expiar o seu pecado, quanto se permitir ser vítima desse animal feroz chamado pecado que quer dominar sobre você. Ou você lança a mão do cordeiro e o sacrifica, faz dele uma vítima para oferecer a oferta correta, ou você se deixa ser vítima da fera chamada pecado que quer te devorar. É mais ou menos o que Deus está falando. Olha, se você fizer certo, pega o cordeiro, sacrifica, oferece e eu aceito. Se você não fizer certo, tem um outro animal feroz que está batendo a porta pronto para te devorar. A escolha é sua. O Caim escolheu não fazer o certo e ao invés de dominar sobre o pecado, foi dominado. Sobre ele dominarás, sobre o pecado, pelo conhecimento da possibilidade que tinha para dominá-lo. Deus não aceita o homem de qualquer maneira. Ele tem o direito de estabelecer as condições que lhe parecem convenientes. Letra D, a civilização ímpia, originária de Caim. Eu vou apenas antecipar aqui, semana que vem a gente vai falar a descendência de Caim, de Sete. Aí vamos chegar lá naquele ponto, um dos cruciais da Bíblia, filhas dos homens, filhos de Deus, esse cruzamento lá, parece que foi vamos dizer assim, a gota d'água que fez transbordar o cálice da ira de Deus, aonde Deus bate o martelo para pôr fim à dispensação da consciência e então decretar o juízo, que toda dispensação começa com uma revelação e encerra com juízo. A inocência nós vimos a revelação e o juízo, expulsão do jardim. A consciência começa com a revelação de como Deus deseja que as pessoas se aproximem dele com sacrifício, com penitência, com a consciência do erro e a busca pelo acerto. E as consequências, claro, a gente vai ver que foi o dilúvio. Então parece que a gota d'água aqui para essa sentença foi justamente essa união mista. Caim não se humilhou para aceitar as condições de Deus. Já era casado, a gente vai ver isso, persistiu no erro, com isso tornou-se fundador da primeira civilização deste tempo. Aí vai falar dos filhos dele, Jabal, que foi um pecuarista, Jubal, que foi artista, músico, Tubal, Caim, foi um metalúrgico, e o Lameque, a história da bigamia, o primeiro a ter duas esposas. O espírito dominante daquela civilização, a de Caim, bigamia, vingança, cinismo. A outra civilização, a piedosa, descendente de Sete, o que ocupa o lugar do Abel, até o nome significa isso, Sete, substituto de Abel. A palavra vem de Shit, que significa colocar em substituição de, em lugar de. Até o Sete é um tipo de Cristo, um substituto, que se coloca no lugar. A descendência dele, Sete gera Enos, e aí quando Enos é gerado, a expressão que a Bíblia traz é, aqui começou-se a invocar o Senhor. Olha que ótimo princípio, dessa genealogia do Sete, começa a invocar o nome do Senhor. O Enoque não tem nem o que dizer, né? Diz aí, Enoque, ó o Enoque aqui, ó, dize-me com quem andas e eu te direi com quem és, né? Enoque andava com quem? Com Deus. Então, pessoa santa, pura, íntegra, um dos tipos da igreja que anda com Cristo e será arrebatada antes da grande tribulação. Noé, tipo de Israel que será preservado durante a grande tribulação. E aí, como eu antecipei, e vamos desmembrar melhor na próxima semana, a medida cheia, a mistura indesejável, o cúmulo da iniquidade, a tristeza de Deus, a resolução divina
e ainda, apesar do juízo, a misericórdia. Lembra quando Deus mandou o juízo sobre Adão e Eva? A misericórdia. Deus prometeu redenção, Deus sacrificou um animal para prover as vestes, que seria ali uma solução imediata, fez a promessa da redenção futura. Então, apesar do juízo, há sempre a manifestação da misericórdia. Aqui também no dilúvio, Deus vai falar que vai destruir toda a raça humana, mas a misericórdia de Deus se revela na vida de Noé e da sua casa. Então a gente vê, assim como nós veremos em todos os outros juízos, e já por antecipação, a gente pode dizer, e na grande tribulação, que será um tempo de juízo, a misericórdia de Deus vai se manifestar sobre um remanescente. Deus sempre tem misericórdia. O juízo de Deus sobre a dispensação, para encerrarmos, o dilúvio universal e a arca da salvação, tipo de Cristo. E aí eu vou falar, inclusive, semana que vem, que depois da arca ter pousado, esse dilúvio foi universal, e aí as mudanças, inclusive climáticas, geográficas, do próprio planeta. Primeiro, chuva nunca tinha acontecido até então, nunca tinha chovido. A partir daqui passa a chover. Nós tínhamos o tal do supercontinente, depois a gente vai começar a ter as divisões dos continentes, tudo isso é resultado também desse juízo. Então, finalizando, durante esses 1656 anos, o homem viveu sob a orientação da própria consciência, que se provou incapaz de levá-lo à vitória sobre si mesmo. Então, encerramos aqui. Mais uma vez agradeço aí a paciência dos irmãos. Eu tentei correr o máximo possível, mas perceberam que o assunto é profundo e eu acho que eu cumpri o que eu disse. Semana passada foi mais complexo, agora o negócio vai fluir mais. Então, teve uns que não voltaram depois da aula da semana passada. Olha aí, mas o mais difícil eu falei lá, agora a coisa vai fluir melhor até o final, se Deus quiser. Vamos nos colocar sobre os pés, então, orar e encerrar. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos nesta noite pela aula preciosa que aqui tivemos, pela tua graça, pela sabedoria conosco compartilhada, pela tua bondade, ó Pai. Pedimos que nos leve em paz aos nossos lares, nos dê uma noite de descanso, de repouso, uma continuidade de semana abençoada na tua presença, para a glória do teu nome. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e digamos todos amém.